Fala galera, tudo bem com vocês? Então, amanhã tem Flamengo e Vasco, hein? Clássico muito bom, uma expectativa muito alta. Faz muito tempo que a gente não tem um clássico com Vasco bem, né? Tá na semifinal da Copa do Brasil, tá em alta, saiu lá de baixo da zona de rebaixamento para a primeira página do Campeonato Brasileiro. Flamengo tem alguns problemas, mas questões de resultado tá em vivo ainda em todas as competições em questões matemáticas, né? Deu uma melhorada agora contra o Bahia. A expectativa é alta para esse clássico, tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha. Vamos ver aqui, primeiro, as notícias do Vene Casagrande. Ele vai falar a questão da escalação do Flamengo para essa partida, tá bom? E depois a gente fica até o final, porque a gente vai ter o mano a mano do TNT Sport com o Vitor Sérgio Rodrigues e o Bruno Formiga voltando no mano a mano, né, entre Flamengo e Vasco. Vamos ver quem leva melhor, como é que vai ser, tá bom? Vamos acompanhar? Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Vasco, jogo nesse domingo no Maracanã, mais um jogo de casa cheia, lembrando que é 50-50, ou seja, 50% do lado do Flamengo, 50% do lado do Vasco, isso é maravilhoso, sou super a favor disso, sou contra a torcida única, sou contra 90%, 10%, como acontece nos clássicos lá no Newton Santos com o Botafogo. O Maracanã com certeza vai estar bonito demais e o Tite encerrou a preparação com novidade da equipe titular. Nós vamos comentar aqui, será que ele vai com força máxima? Vai poupar pensando na Libertadores? Tem jogo quinta-feira diante do Peñarol, jogo extremamente importante para o Flamengo na Libertadores da América. Nós vamos falar. De La Cruz, vai ser relacionado ou não vai? Arrascaeta, apesar de não ter lesão, mas pediu para ser substituído no jogo de quinta. Vai para o jogo ou não vai? E no ataque, será que Gabigol começa dessa vez? Nós vamos contar. E também contaremos novidades do Vasco da Gama. Pois é, tem novidade lá também, informações apuradas, e a gente vai trazer no vídeo de agora. Tem também Léo Pereira dando uma declaração super importante lá na Flá TV. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, pessoal, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix aqui na descrição. Vamos para as informações? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando do Léo Pereira, porque ele deu uma entrevista. Inclusive, Léo Pereira chamou atenção no Rock in Rio, hein? Falando um pouquinho da vida pessoal do cara. O cara tava lá, chamou atenção, colar de brilhante, dando entrevista. Pois é, que fase vive o Léo Pereira. Mas falando sobre futebol, Léo Pereira deu uma entrevista importante à Flá TV e durante essa entrevista foi abordado também, inclusive, muito bom conteúdo. Parabéns ao pessoal da Flá TV, conteúdo muito bom. Na verdade, a Flá TV tem produzido muitos conteúdos bons, sobretudo essas entrevistas, que eles chamam de resenha com craque, né? É um quadro lá bacana demais, parabéns ao pessoal da Flá TV. Mas durante essa entrevista do Léo Pereira lá na Flá TV foi abordado o assunto de jogadores em baixa que estão sendo vaiados ou que a torcida vem pegando no pé. E o Léo Pereira disse o seguinte, ele já passou por isso, inclusive. Quando ele chegou ao Flamengo, ele passou por isso, eu lembro muito bem. A torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro, era muito criticado, deu a volta por cima, hoje é titular na equipe do Flamengo, e ele disse, o mundo gira, a gente trabalha com humildade e pés no chão, sempre buscando dar o melhor. Nesse momento que estou podendo desempenhar o meu melhor em campo, claro que é gostoso e gratificante ter o carinho da torcida, mas eu queria fazer um apelo para aqueles que pudessem apoiar aqueles jogadores que eles estão pegando um pouco no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito para esse restante de temporada. Todos treinamos para desempenhar o melhor nas partidas. Também tive momentos conturbados, jogos em que eu prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de olhar para o que tenho de melhorar, afirmou Léo Pereira em entrevista à Flá TV. De certa maneira, eu concordo com ele. Óbvio, quem sou eu aqui para ficar dizendo ao torcedor o que deve ou não fazer? Eu não sou sommelier de torcida, longe disso. Mas, por exemplo, recentemente a gente pôde ver o Lohan, um jovem. Na época ele ainda tinha 17 anos, ele foi vaiado por uma parte da torcida presente do Maracanã. Eu achei aquilo surreal, a verdade é essa. Achei um tremendo de absurdo. Óbvio que foi a minoria, mas foi uma minoria que fez um barulho, tanto é que o Tite, na entrevista coletiva, reclamou disso, pediu para a torcida parar com isso. Sobre outros jogadores, eu acho que hoje o jogador que a torcida mais está pegando no pé é o Alan. Mas, repito, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não? Durante o jogo, eu sou totalmente contra vaiar, independentemente do momento do jogador. Pós-jogo, aí o torcedor, ele que pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser, óbvio, dentro dos limites, né? Até mesmo da lei. Se quiser xingar, se quiser vaiar, aí é problema do torcedor. Mas durante o jogo, eu concordo com o Léo Pereira, acho que poderia evitar. Mas o Alan, de fato, eu mesmo esperava muito mais desse jogador, infelizmente ele não vem desempenhando. Quer dizer que ele não vai conseguir desempenhar mais? Não. O Léo Pereira é um bom exemplo, o Cebolinha é um bom exemplo, vários outros jogadores. O próprio Pulgar chegou muito mal ao Flamengo, depois se tornou titular absoluto. Então, de certa maneira, eu concordo com o Léo Pereira e quero saber a opinião de vocês. Vamos falar de Flamengo e Vasco da Gama, porque as duas equipes fecharam a preparação para para o jogo desse domingo. Jogo, repito, no Maracanã, 6h30 da noite. Vou começar com o Vasco da Gama, o visitante, Lucas Piton e Felipe Coutinho. Eram dúvidas para o jogo, foram relacionados. Isso é uma informação exclusiva que a gente trouxe lá nas outras redes sociais. Eu tive acesso à lista de relacionados do Vasco da Gama, com 23 nomes, e o Lucas Piton e o Felipe Coutinho estão relacionados. O Felipe Coutinho ele teve uma lesão muscular recentemente, passou por um processo para melhorar a parte física e agora, pelo visto, está apto. Tanto é que ele foi convocado pelo técnico Rafael Paiva.
vai ser titular. A gente vai contar já já. Sobre o Lucas Piton, outra informação exclusiva que eu apurei. O Piton estava com uma suspeita de hérnia inguinal. Veria o que é hérnia inguinal? Vamos lá, ouvir amigos e amiga, que é médica, inclusive, beijo para Camila, que me ajudou. E a hérnia inguinal nada mais é que uma condição que ocorre quando o órgão ou parte do intestino se desloca por uma abertura na parede abdominal, na região da virilha. Pode ser indolor ou causar desconforto, principalmente quando o paciente tosse, se dobra ou pega em objetos pesados. O Piton estava com suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco da Gama fez um exame no atleta que não deu hérnia inguinal. Uma boa notícia. Eu estou aqui dizendo uma boa notícia, obviamente, para o atleta, pessoalmente falando. Que bom. E o Vasco vai fazer mais um exame para dar o double check. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que o Lucas Piton treinou hoje, sábado, normalmente, não sentiu dores no local. Mas arrisco, isso não é uma informação, isso aí já é uma visão minha, um palpite meu. Arrisco a dizer que se não fosse um clássico, acho que o Lucas Piton não seria relacionado, seria poupado desse jogo. E o provável time do Vasco da Gama tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton ou Vitor Luiz, que é o reserva imediato do Piton. No meio de campo tem Hugo Moura, aquele mesmo ex-Flamengo, Esforça, Payet, Ryan ou Emerson Rodrigues e David. E ali o centroavante, o Verratti. O Flamengo tem que ficar muito ligado nessa jogada do Piton com o Verratti. Cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. A cabeçada do Verratti, na boa, gente, nesse quesito, o Verratti é o melhor do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, se bobear do futebol sul-americano. O cara sabe cabecear demais. E o Piton cruza muito bem. O Flamengo tem que abrir o olho com essa jogada do Vasco da Gama. É o forte do Vasco e a gente sabe que é o fraco do Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo também encerrou a preparação. O De La Cruz não vai para o jogo. Ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol. Ele se recupera de um problema muscular. Lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo. Inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular. Está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular. Está relacionado, mas não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo. Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente. Alexandre na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time. Ficou na reserva, tal como o Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância, Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali. O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante, e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso. E o Gabigol também está totalmente desanimado, tá nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante, e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã. E o Léo Ortiz, na última zona mista, ele falou sobre isso. Para ele não é mais improviso jogar como volante. Pelo contrário, ele já está adaptado e ele vem estudando como atuar nessa posição, como o próprio disse. Abre aspas. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pego o vídeo sempre para analisar. Hoje tenho uma maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e poder crescer com isso, podendo analisar o que errei e acertei, os espaços que posso encontrar. Isso eles da comissão me passam praticamente diariamente e no pré-jogo. Então, Léo Ortiz dizendo aí que estuda e, pelo visto, o estudo está dando certo, porque ele tem saído muito bem. Parabéns ao futebol que o Léo Ortiz vem produzindo. A gente sabe que quando a bola está no pé do Léo Ortiz, vai sair coisa boa. Independentemente se ele tiver de volante, de zagueiro, de lateral, no ataque, ele tem uma boa condução de bola, é verdade, uma boa noção de jogo. Essas são as informações de momento. Então, galera, essa foi a escalação do Flamengo, né, pelo Vene Casagrande. Também algumas notícias do Vasco, né? Felipe Coutinho relacionado, o Piton voltando. A escalação do Flamengo foi vazada. Vamos ver agora um mano a mano da TNT Esportes, tá? Quem vai vencer esse mano a mano, se vai ser equilibrado, se não vai. E aí no final a gente dá um nosso pitaco, a gente fala um pouquinho da nossa opinião, tá bom? Vamos lá? Você vai com o Rossi ou com o Léo Jardim? Tá animado, lembrando. Tá animado hoje. Beleza. Foi pra praia. Foi pra praia, ele mora na praia, pô. Perfeito, que frase fantástica. Eu só vejo o efeito disso, assim, em determinados momentos e situações. A minha mulher fala, se tivesse em São Paulo, como é que você estaria? Aí eu respondo, morto, provavelmente. Ai, que horror. Só fazendo um ponto aqui que a gente tá gravando esse mano a mano depois da classificação do Vasco pra semifinal da Copa do Brasil, mas antes do jogo da volta das quartas de final do Flamengo, tá? Então, assim, a gente tem ideia do que pode vir do lado do Vasco e do lado do Flamengo, sei lá, vai que alguém se machuca. Também não seria uma novidade para a temporada do Flamengo, mas enfim. Você botou na condicional por quê? Porque é meu dever. Não.
Você está fugindo, você está no multiverso. Formiga Rossi e o Léo Jardim, que foi muito bem na Copa do Brasil. Extremamente constante, né? O Léo Jardim já foi muito importante no ano passado, esse ano segue sendo fundamental. O Rossi viveu aí algum bom momento no Flamengo, foi inclusive importante aqui e ali, mas não é um goleiro que me passa confiança. Eu acho que o Léo Jardim ele consegue fazer bem mais milagres, ele é muito mais acionado, né? Porque é um time mais exposto, por mais que o Flamengo também não tenha passado muita segurança. O Vasco tomou mais que o dobro de gols que o Flamengo já na temporada, ou quase o dobro de gols, mas eu vou de Léo Jardim. E aí, Vitor Sérgio? Também, acho que o Rossi melhorou, acho que o Rossi está melhor do que do ano passado, mas já que a gente tem que escolher um para jogar um jogo decisivo, eu escolheria o Léo Jardim. Tudo bem, então o Léo Jardim está escolhido. Varela ou o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique entra, sai do time, fica com o Pumita, quando precisa atacar um pouco mais, entra o Pumita, quando precisa defender um pouquinho mais, bota o Paulo Henrique. Acho que o Varela tem mais ou menos esse cenário com o Wesley no Flamengo. Aí eu vou de Varela porque acho mais jogador, acho que a fase dos dois é próxima, mas acho o Varela mais jogador, um jogador de seleção, e tudo, vou de Varela. Varela é seu voto também, Murcho? Eu acho difícil, eu acho muito nivelado aí, né? Porque existe uma ciranda aí, né? Não tem um titularaço absoluto da parada. Alguns com características distintas, né? O Wesley é um cara bom no 1 contra 1, o Pumita bom de apoio e finalização, o Varela um melhor passador, o Paulo Henrique um defensor melhor. Então é engraçado se juntasse os quatro, talvez desse um grandiosíssimo lateral. Mas dito isso, eu acho que o Varela é o mais equilibrado deles todos, por mais que o Pumita tenha momentos até decisivos, importantes e tal. Varela então. Fabrício Bruno ou Maicon? E Fabrício Bruno, né? Acho que o Fabrício Bruno perde para muito poucos aqui no futebol brasileiro. No ano passado era uma unanimidade. Eu acho que ele vai ter uma briga ali com o Arboleda, acho que ele vai ter uma briga... já teve, né? Com o Gustavo Gomes, ele levou vantagem. Acho que o Gustavo Gomes ficou um pouco para trás, mas é um cara com um respeito gigantesco. É mais ou menos por aí, não tem muita gente para brigar com ele. Né? Tanto que foi convocado. É que o Murilo, acho que perdeu espaço, inclusive. Tanto que o Fabrício Bruno foi convocado, né? Agora aí com o corte que a gente teve. De quem foi mesmo o corte? Militão. Do Militão, na seleção. Fabrício Bruno? Fabrício Bruno. Foi bem... Embora o Michael já tenha vivido no Vasco um momento trágico de não poder ser escalado. Não é mais esse momento, mas o Fabrício Bruno bem melhor. Né? Léo ou Léo? Léo Pereira ou Léo? E aí o Léo vai jogar. O Léo do Vasco vai jogar porque o João Vitor não tá disponível. Que é o melhor deles, né? Que é o melhor deles. Então ele é o Pereira, né? Acho que é um jogador muito importante. Às vezes parece que ele não faz tanta falta, mas quando joga o Davi Luiz ali, em alguns contextos, faz muita falta o Léo Pereira. É Léo Pereira? Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira ganharia de todos. Assim, quando eu digo o João Vitor é o melhor dos zagueiros do Vasco, né? Mas eu acho que o Léo Pereira ganharia dele até no desempate ali, porque é mais jogador, mais rodado, mais experiente. Ó quem vem. Alexandro. Primeira vez que pinta aqui no Mano a Mano. Pensando em estar jogando pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão Betano. Ou o Lucas Piton, que na combinação com o Verratti funciona muito. É muito cruel esse tipo de voto, porque até é oportunista a produção colocar essa disputa aqui, porque sabia que o Piton ia levar contra qualquer um, e aí bota contra um cara de rodagem internacional. Contra qualquer um que não fosse o Alexandre. Isso, os outros, as opções de lateral do Flamengo só tinha uma, né, na real. O resto é suspenso. Perfeito, calma, mas é oportunismo, um joga pra galera. Suspenso, né? O Ayrton Lucas não pode jogar e o outro tá machucado. Dito isso, cara, assim, tá desembarcando agora. Cara, é complicado. A fase, o momento é do Piton, velho. Não tem o que fazer. Vai de Piton. Vou. Perfeito. Está correto. O senhor vai com quem? Alexandre ou Piton? Se fosse o Ayrton Lucas, eu iria de Piton. Agora, sendo Alexandro, ainda que esteja chegando, aí o benefício da dúvida acho que é favorável a ele, né? A gente ainda não viu ele fazer nada que o desabone no Flamengo. Se eu tivesse uma vaga, iria de Alexandre, que acho que é muito mais jogador. Eu acho que o momento é muito... Embora a estreia de um lateral esquerdo nessas condições não seja favorável ao Flamengo, que o Davi Luiz entrou assim, meio que desembarcou, jogou. Não, Davi Luiz não, Felipe Luiz. Felipe Luiz chegou meio que desembarcou, isso aqui quando foi ver tava 3-0 com 3 gols do Gilberto nas costas dele. Mas eu como diria aquele nosso amigo que já trabalhou aqui, errou e continua errando, acho que eu faria de novo. Assim, eu acho que o momento do Piton é muito bom, acho que o Piton... Acho que, assim, no geral, as pessoas tinham noção da capacidade técnica do Piton, ofensivamente, principalmente. Mas acho que o Alexandre me traz mais segurança. Eu vou de Alexandre aqui nessa. Véi, Ortiz ou Hugo Moura? Rapaz. Cara, assim, o Hugo Moura tá jogando muito bem. E aí você tem um zagueiro improvisado com um volante que é da posição e tá jogando muito. Eu iria de Hugo Moura. Eu fui surpreendido. Fui surpreendido também, porque você pediu o Léo Ortiz pra ser titular do time do Flamengo. Que só mostra como ele é, né? Ele é o melhor volante do Flamengo sendo zagueiro, mas hoje o Hugo Moura tá jogando mais como volante. Inclusive o Hugo Moura participou do gol do Vasco, né? Ninguém falou sobre isso. O Hugo Moura começa a jogada do gol do Vasco. Foi surpreendida a família. Eu acho que o Léo Ortiz não só é o melhor volante do Flamengo, como em alguns jogos ele foi o melhor jogador do Flamengo, né? E assim, ele é muito mais técnico que o Hugo Moura, marca muito bem, um passador excelente, tá improvisado. Acha passes por dentro, assim, eu sou muito Léo Ortiz. Nessa aqui eu sou o Léo Ortiz também. Acho que o Hugo Moura, assim como falei ali do Piton, acho que vive uma bela fase, só que eu acho que o Léo Ortiz é... Não, porque assim, no caso do Piton briga pra ser o melhor lateral esquerdo do campeonato, não é o caso do Hugo Moura, né? Não, mas eu acho que o Piton vive a melhor fase da carreira dele, e acho que o Hugo Moura também. É que o Hugo jogou muito bem no Curitiba, né, também. Mas acho que agora ele tá... A gente foi de Pulgar aqui, tá? Não sei se vai ser Pulgar ou se vai ser Alan, mas enfim. Pulgar ou Sforza? Cara, assim, o Sforza foi titular na Copa do Brasil, ele fundamentalmente ali, esse lugar estava sendo do Cocão e tudo. Assim, acho que pra fazer essa função ainda não é a melhor fase, mas eu ainda prefiro o Pulgar. É Pulgar? O Sforza ainda não me convenceu, o Pulgar não faz uma boa temporada, mas acho que tem mais rodagem, tem mais
tem mais lastro pra gente avaliar do Pulgar, né? Então eu vou de Pulgar também. Até agora só o Léo Jardim do Vasco foi escolhido. É? Sério. Olha. Arrascaeta ou Payet? Pô, caraca, que voto, hein? É um que não vem jogando bem contra outro que tá voltando de lesão. Assim, o Arrascaeta costuma jogar bem contra o Vasco, eu vou votar nele porque acho que até faz um ano melhor que o do Payet, mas a forma recente, os dois estão com poucos minutos, mas enfim, acho difícil o voto pela situação de momento. Aí eu vou votar na Arrascaeta porque acho que tem um histórico melhor. Você vai de Arrasca também? Eu vou de Arrasca e eu acho que a explicação pra mim é relativamente simples, assim, o melhor Vasco, ele pode até não ter o Payet. Um Vasco competitivo pode não ter o Payet, assim, tanto que na Copa do Brasil ele começa a titular, tinha a chance de não ser, e ele é substituído logo no intervalo, porque o Rafael Paiva entende que o jogo ali exige outra coisa. Mas também o Vasco tinha um jogador menos, Perfeito. né? Tá. Eu acho mas impossível o melhor Flamengo não contar com o Arrascaeta. Arrascaeta de 2024, eu acho bem possível. Acho muito pouco bem provável. possível. Eu acho bem difícil. possível. Inclusive nem vi ainda esse time acontecer, mas... Bom, Arrascaeta então escolhido. Gerson ou Ryan? Ryan foi expulso na Copa do Brasil, né? Mas o brasileiro tá à disposição. É muito Gerson, né? Não tem como. Muito Gerson. Muito Gerson. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo neste momento? Acho que sim. Ele e depois ali, na sequência, o Luiz Araújo. Que é o E da talvez o sequência. Léo Ortiz aí também. O Léo Ortiz apareceu. É que o Léo Ortiz tem poucos jogos como titular, né? Agora que ele conseguiu aí pegar essa vaguita real. Luiz Araújo ou David? É Luiz Araújo, né? O David Senhora do até céu. tem se dedicado muito, né? Tem trabalhado muito, assim, em prol do time. O trabalho que ele fez em Curitiba para ser auxiliar do Piton. Aliás, o Piton foi muito mal defensivamente em Curitiba. Assim, tudo que o Atlético criou foi em cima dele. Mas o Luiz Araújo, inclusive, tem consertado vários problemas coletivos do Flamengo. E jogando em vários lugares. Então, Luiz Araújo. É Luiz Araújo ou Mosquito? Luiz Araújo. Tá. E aí Vai pintar ele? Hã? Vai pintar ele? Vai pintar ele? Né? Bruno Henrique ou Verratti? Nesse momento, o Verratti, né? Até pra ser 9, que não é o melhor Bruno Henrique. Por mais que, beleza, ele pode chegar no clássico e fazer 3 gols, porque adora Aliás, decidir ele cresce clássico. em clássico. Mas como camisa 9, o Verratti tá numa disputa aí no ano com o Caleri, com, enfim, Lucero, com outra galera, né? Que faz um ano maravilhoso. A gente tá falando da galera que tá na casa dos 20 gols na temporada, né? Então, não tem como. Você vai de Verratti também? Eu vou de Verratti, muita coisa. Verratti é um nível espetacular. E, aliás, assim, como o impacto dele pro time não é só fazendo gol, cara. Ele é líder, ele volta, ele marca, ele chama, ele toma muito falta, líder fica do no time. chão, espera, aí o time, não sei o que, esse cara, assim. Eu vi alguém dizendo isso, não sei quem foi. Alguém da minha timeline lá não é mais no Twitter, porque não tem, é no Threads. Dizendo que o Verratti parece que nasceu pra jogar no Vasco e parece que... Foi o Fernando Acho que eu ia dizer. Acho que foi Fernando Dona. Campos. Foi Dona, exatamente. Bom, no time, deu 9-2. Aí eu quero ver este voto, porque a gente vai se atentar especificamente ao trabalho no clube. Tite, com o seu trabalho no Flamengo, ou Rafael Paiva, com o seu trabalho no Vasco? Vitor Sérgio. É isso que é pra votar? É isso que é pra votar. Rafael Paiva, inclusive, segundo melhor time do retorno. E eu queria... Não deu tempo de fazer esse recorte, eu deveria ter feito. Se bobear, desde que o Rafael Paiva assumiu o Vasco, ele deve estar pau a pau com os pontos que o Flamengo do Tite fez no Brasileiro. Deve estar pau a pau. Como assim? Desde que o Rafael Paiva assumiu o Vasco... Pega o recorte lá da rodada que ele assumiu. Da rodada que ele assumiu pra lá, deve ser pau a pau. Se for o Flamengo um pouquinho na frente, mas deve ser pau a pau. Então o trabalho pra mim do Rafael Paiva é melhor que o do Tite. Bom ponto este. Você vai com quem? Eu tenho uma questão só que, assim, você tirar o time da lama e apresentar algo basicamente organizado que dá uma melhora, eu acho, é óbvio que não é nada fácil aqui, tá? Mas você pegar uma equipe super competitiva e dar um salto nela e jogá-la num nível de competitividade para tentar ganhar todos os campeonatos, também é muito difícil. Então, assim, o Rafael tira um time da lama e o Tite tem o trabalho Não é de... que ele tira o time da lama. Ele tirou o time da lama e botou na Perfeito. primeira página da tabela e tá na semifinal da Copa do Brasil. Perfeito. Muito acima do que só tirar. Tirar os o time mesmos da lama. jogadores, Com os praticamente. mesmos jogadores, praticamente. Tirar o time da lama, até porque Ele a galera trouxe o que chegou, Coutinho, trouxe o a galera que chegou não tá Jota. jogando. Ontem tava no banco. Ele Alex tentou Teixeira botar, e né? Souza. E aí deu tudo errado. E o Coutinho tentou não botar, botava porque... exatamente. Doentito, e aí? Cara, eu acho que a diferença de treinador ela é muito grande, né? O trabalho do Rafael Paiva é um recorte menor, ele é melhor, mas, assim, pô, eu acho que nenhum clube faria esse movimento, né? Não, mas... Nem eu. Não, mas que movimento não. Não tô dizendo, se eu perguntar pro VS aqui, VS, quem é que você comprou um clube, quem é que você contrata pra... Tite. Óbvio, pô. Mas a pergunta não é essa. Qual é a pergunta? A pergunta é quem faz o melhor trabalho, o Tite no Flamengo ou o Olha Rafael aqui. Paiva no Vasco. Fui achar aqui uma Mas reportagem é isso que a gente tava botando aí, porque tu votou no reportagem- Alexandre em vez do Piton. Não, mas eu tô falando especificamente desse voto. mas Pô. aí Como é que eu vou votar? Como é que eu posso votar no Alexandre? Como é que o Alexandre vai ter qualquer possibilidade de vencer se ele não jogou um jogo com a camisa do Flamengo? Por isso que teria que dar do Piton. Ele não tem como vencer, Mas a aí ele verdade não tem é nem essa. como entrar aqui, porque se ele entra não podendo ganhar, então Não, ele não ele tem que entra entrar. pra um jogo e vai perder. A verdade é, então a gente se contradiz aí. Eu vou votar no Tite. Tá, tu não quer levar em consideração isso então. Não, É, eu quero, teu você critério, perguntou tá bom. e eu Olhar vou aqui, responder. reportagem de 14 de agosto, ou seja, 15 dias atrás. 15, quase um Desde mês que- atrás, né? Quase um mês atrás agora. Mas é que tava lá 20-20 em pontos. O Vasco com o Rafael Paiva e o Flamengo do Tite no período. E o Flamengo 20-20. teve 44 lesões no ano. Mas aí- Quer pegar o recorte? Quem quiser pegar só o print, enfim, fica à vontade. O trabalho do Rafael Paiva no Vasco é melhor que o trabalho do Tite no Flamengo. substancialmente melhor. Assim, Substancialmente melhor. Acho claro pela expectativa que se criou em cima do trabalho do Tite, não só pela expectativa criada, como o Tite acho que não conseguiu fazer nem o que ele, num geral, faz de muito bem, que é dar equilíbrio e dar muita segurança defensiva ao time. Ele não conseguiu fazer conseguiu isso. fazer nada do com que o ele Flamengo ainda. E acho que o Rafael Paiva conseguiu encontrar soluções bem importantes num Vasco que não é que fez contratações, não é que achou soluções, não, são com os mesmos jogadores que ele fez isso. Então, o voto pensando neste recorte específico, Rafael Paiva no Vasco, Tite no Flamengo, eu vou votar no Rafael Paiva. 9-2 no time,
9-3, se a gente contar o treinador. Só, é o primeiro e o último escolhido, né? Só o Léo Jardim e o Verratti foram escolhidos do Vasco. Todo o resto é do Flamengo. Léo Jardim, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Léo Ortiz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Verratti. Treinados pelo Rafael Paiva. Tem Brasileirão Betano, então, esse final de semana. E... Então, galera, e aí? O que vocês acham? Concordam aí com o mano a mano, 9-3 pro Flamengo, considerando que fase do Tite, hein? O Tite conseguiu perder no mano a mano pro Rafael Paiva, que é um cara que acabou de subir pro profissional interino do Vasco. O Tite conseguiu a proeza de perder pra ele. Pra você ver como é que o trabalho do Tite tá a todo vapor, né? Impressionante, cara. Então, galera, deixa aqui nos comentários quanto que vocês acham que vai ser Flamengo e Vasco. Palpite de vocês, tá bom? Se vocês acham que vai dar Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil também, né? O Tite deu uma entrevista no começo do Campeonato Carioca, que o futebol carioca era o melhor do Brasil, né? Muita gente pegou no pé dele, mas o tempo é o senhor da razão. Pode ter Flamengo e Vasco ali, né? Os dois estão na semifinal da Copa do Brasil. Na Libertadores tem Fluminense, Botafogo e Flamengo nas quartas de final. Só, não tem Palmeiras ali, né? Não tem times paulistas ali, só vai ter o São Paulo, né? Um paulista contra 3 cariocas. E no Campeonato Brasileiro, o líder é o Botafogo, que também que é do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro brilhando nessa temporada, né? Enfim, parece que o Tite pelo menos acertou uma previsão, né? Espero que ele acerte mais até o final do ano e seja campeão, né, Tite? Vamos melhorar, meu filho. Deixa aí então, galera, o comentário de vocês. O que vocês acharam aí das notícias? Escalação do Flamengo, escalação do Vasco. Um mano a mano, se vocês concordam ou discordam. Fiquei surpreso ali. Votaram no Gumor ali, o Vitor Sérgio Rodrigues contra o Léo Ortiz até também, porque foi bem surpreendente. Mas acredito assim, que na maioria ali teve coerência. O Léo Jardim tá muito bem. O Rossi é um bom goleiro, mas eu acho que o Léo Jardim salvou o Vasco muitas vezes. Então não acho absurdo. E o Verratti é o melhor cabeceador, né? Tá jogando muito bem, muito líder. Também acho que ganha do Pedro ele não ganharia, mas do Bruno Henrique como 9, né, não é nenhum absurdo. Então, assim, concordo com eles, tá bom? E o mais polêmico ali, Alexandro no Piton, porque é muito difícil. Alexandro não jogou ainda, mas é um jogador que jogou Copa do Mundo, consagrado na Europa, né? Não dá pra comparar. Espero que estreie muito bem no domingo, tá bom, galera? E é isso, um resumo disso. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí pra ajudar, tá bom, galera? Um abraço, tchau, tchau.